Alô, amigos, aqui estou de volta. Digo de volta porque estou de volta de Londres, onde estive na formatura de uma de minhas filhas, tenho 4 filhas, na Universidade de Artes de Londres e assisti o desfile de sua criação de modelos de moda, que fazia parte do seu curso, do encerramento do seu curso. Então, estamos aqui e se vocês já me conhecem, por favor, coloca aí o seu like, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário depois de ouvir o texto que vai vir daqui a pouco e se inscreva neste canal. Eu sou Rui Martins, jornalista veterano que já foi correspondente da CBN, do Estadão, de outras mídias em Paris e Genebra e que ainda está na ativa aqui em Berna, na Suíça. Hoje nós vamos falar de um tema que para vocês que estão aí do Brasil é estranho, vocês só ouvem falar da Suíça, Suíça. E vocês imaginam a Suíça, o paraíso, né? Por perto. Mas, então, existe uma parte dos suíços, de extrema-direita ou de direita um pouco mais para lá, que não estão contentes com o número de imigrantes que vão chegando e que se fazem sentir na economia, ou então que se pode ver nas ruas. Então eles querem fixar um limite dentro dessa onda que está de anti-imigração na Europa, fixar um limite de 10 milhões, a Suíça tem 9 milhões e pouco, então quando chegar em 10 milhões, não ter mais ninguém. Essa medida de extrema-direita, talvez, atenção, seja aprovada no que se chama participação, iniciativa popular, no que se chama de democracia direta que existe na Suíça. Eu vou contar para vocês e comentar com vocês essa história de democracia direta, que é muito rara, né? A democracia é sempre indireta, através do parlamento, e Senado, judiciário, mas aqui existe a possibilidade de se intervir na política e bancar uma mudança na Constituição. Então, esse grupo está querendo lançar uma mudança na Constituição, fixando um máximo de 10 milhões de habitantes. Vamos lá, então? Já clicou? Já vai compartilhar? Já se inscreveu? Isso é muito importante. Este canal, há uma concorrência muito grande. Eu não sou um grande especialista em concorrências. Então, esse canal tem perdido muito audiência. E seria importante para ele continuar, se você gosta, que você sempre colocasse seu like e que você se inscreva no canal. Vamos lá, então. Dia 14 de junho, está aí pertinho, hein? O povo decidirá por voto secreto se a Suíça deverá limitar sua população em 10 milhões de habitantes. Essa votação foi provocada pelo partido da extrema-direita, UDC, União Democrática do Centro, mas que é de direita, com o objetivo de impedir a entrada de novos imigrantes na Suíça. A sondagem mais recente mostra uma pequena vantagem desses conservadores favoráveis a um limite da população. A Suíça é um raro país governado pela democracia direta. Isso significa
a possibilidade dos suíços proporem modificações nas leis do país, nas esferas municipais, cantonais ou estaduais e federais. Não é fácil, mas diversas leis vigentes tiveram sua origem justamente na iniciativa popular, como se chama essa democracia, a maneira como se chega a essa democracia direta, por iniciativa popular aprovada pela maioria dos votantes em todos os cantões, ou então na maioria dos cantões. Desde sua criação em 1891, já houve mais de 200 iniciativas federais propondo modificações na Constituição suíça, das quais, vejam só, 10%, 26 foram aprovadas e entraram em vigor. A mais recente foi a criação e aprovação pelo povo em 2024, bem recente, hein? Faz 2 anos, do 13º pagamento anual para os aposentados. 2024. Você vai falar, mas aqui no Brasil já existe. Exato. Isso aí prova que nem em tudo a ciência é primeira linha. O Brasil está na frente em muitas coisas. E essa é uma das coisas em que ele é pioneiro praticamente, hein? O Brasil antecipou a Suíça de 61 anos. O 13º salário brasileiro foi criado em 1962. Você nem tinha nascido, né? Incluiu também a aposentadoria em 1963. Você aí, velhinho, você nem sabia mais disso, esqueceu. Alzheimer já comeu a cabeça. Por isso que você é bolsonarista, nem se lembra, né? Acha que é uma maravilha. E isso foi no governo de esquerda do João Goulart, aquelas reformas de base. E por isso e por outras, o João Goulart foi deposto no ano seguinte com o golpe militar de 1964 a 1985. Esse golpe funcionou. O golpe lá da tentativa do 8 de janeiro não funcionou. Foi pela primeira vez que um golpista, o caso o ex-presidente Bolsonaro, está preso por tentativa de golpe de Estado. Existe hoje na Suíça uma preocupação pelas consequências negativas caso a iniciativa popular, a sondagem está dando vitória para essa iniciativa, não a uma Suíça de 10 milhões, esse é o título, é o lema, é a propaganda que se faz, não a uma Suíça com mais de 10 milhões, seja aprovada pelo povo, na democracia direta. Experiências parecidas vividas por outros países reforçam as más previsões econômicas para uma Suíça de fronteiras fechadas. Mesmo porque a Suíça seria obrigada a romper compromissos e tratados existentes com a União Europeia, que tratam justamente da livre circulação de pessoas. Se fecha tudo, fecha todas as portas, nem portugueses mais podem vir à Suíça, nem espanhóis, nem austríacos, nem italianos, entendeu? Então daí não é que vai só impedir imigração africana ou sul-americana, não. Vai impedir daí tudo, a própria circulação dos países europeus passando pela Suíça e os transportes que passam pela Suíça e que interligam com a Europa. Tudo isso tem que se levar em conta. Ainda na semana passada, o primeiro-ministro inglês
Keir Starmer, logo depois da sua derrota eleitoral, vocês se lembram que houve uma derrota eleitoral do primeiro-ministro, reconhecia os prejuízos. Foi uma eleição primária, foram municipais, né? Foram eleições municipais. Ele reconheceu os prejuízos da política isolacionista do Brexit, o Brexit que foi feito no governo anterior e que o povo inglês foi enganado, achou que era uma boa ficar longe da Europa e daí ficou sem relações e se afundou economicamente, tá? Com grandes problemas. E então o primeiro-ministro atual, Cameron, falou numa reaproximação com a União Europeia, embora evitasse tocar num retorno com a anulação do Brexit. Isso daí é muito complicado, pelas complicações políticas e econômicas decorrentes. Na verdade, o Brexit, que foi o tratado pelo qual a Inglaterra se separou da União Europeia, foi um tiro no pé. Pá! Mas a União Europeia não acredita num breakthrough, uma lei que faça a volta da Inglaterra à União Europeia, depois da vitória nas eleições municipais do Partido Reform UK, do Nigel Farage, o arquiteto do Brexit, junto com o Boris Johnson e o David Cameron. Um Swiss exit, quer dizer, a Suíça poderia fazer a mesma coisa. Se seria não o Brexit, seria o Swiss exit. Swiss exit, provocado por um voto popular suíço isolacionista, não teria o mesmo efeito negativo do referendo Brexit. Outro exemplo de contenção do aumento da população foi o da política do filho único na China, de 1979 a 2015, com o objetivo de garantir o desenvolvimento chinês. Havia o crescimento de muitas crianças, a população estava aumentando vertiginosamente, porque eles já são grandes em população, e para garantir o desenvolvimento, o governo chinês decidiu impor a política do filho único. Então, é uma outra maneira de se cristalizar, de se imobilizar o crescimento de um país é se impedir o nascimento de mais gente, não é? Isso é muito difícil, mas um governo que seja ditatorial mesmo de esquerda pode fazer, falar, agora só pode ter um filho. Isso provoca muitos abortos, é uma série de consequências. Mas pode ser posto em função, e aí isso aconteceu. Então, o que deu? O que deu essa política de limitação na China? Isso acabou criando desequilíbrio de gênero na China, ou seja, desequilíbrio de meninas e meninos, população entre mulheres e homens. A população começou a ficar com mais homens do que mulher. Por quê? Porque a maioria dos casais, diante da lei que obrigava a ter só um filho, fazia o quê? Preferia ter um filho menino. E se, por exame, vissem que quem vinha era menina, abortava. Então a população foi se tornando só masculina. Então, e o que aconteceu atualmente, a população foi se tornando também idosa, sem ser gradativamente substituída por jovens. Isso limitou uma série de nascimentos. Então, a complicação foi muito grande.
isso gerando uma diminuição da força de trabalho. Por isso, desde 1921, o governo chinês fez sua meia-culpa e permitiu, de novo, a se ter 2 filhos, depois a se ter 3 filhos. Então, os casais podem ter, de novo, um máximo de 3 filhos. O problema é que agora, depois de terem aprendido a ter um filho, isso criou o hábito, quer dizer, a tendência de que os novos casais jovens não queiram mais ter mais de 3, nem 3. Eles que querem ter 1 ou só 2. Então, o golpe virou contra eles mesmos, né? O governo agora tem esse problema de baixa taxa de natalidade e um desequilíbrio demográfico. Para complicar ainda mais a situação, a China enfrenta uma explosão de casos de demência. Demência é uma síndrome designativa de funções cognitivas que inclui o Alzheimer. Demência é o nome geral que inclui Alzheimer, que vocês conhecem, porque também tem muito Alzheimer no Brasil, na sua enorme população de idosos. Então, existe uma grande parte da população idosa chinesa que está com Alzheimer. Isso é um problemão bravo para o governo. Sem esquecer da falta de cuidadores. O que acontece quando na família tem alguém com Alzheimer? Alguém tem que cuidar. Geralmente, um dos filhos cuida, né? Porque para mandar para lugares onde se cuidam dos velhos, tal, isso custa muito caro, principalmente aqui na Suíça. Então, a falta de cuidadores existe porque dentro da família chinesa é só um filho que vai ter que cuidar dos avós e dos pais envelhecidos. A política do filho único gerou isso. Agora só tem um. E ele tem que cuidar dos avós que estão envelhecidos e dos filhos, dos pais que também envelheceram. Essa carga de responsabilidade é um problema enorme. Porque ele acaba sendo obrigado, durante toda a vida, a fazer isso. Ou então, o pior pode acontecer. O cronista Yves Pétain, do jornal suíço L'État, comenta como reagiria, ou como reagirá a Suíça, se o povo votar no dia 14 de junho pela limitação da população suíça. E destaca o paradoxo que o partido UDC, o partido criador disso, autor da iniciativa popular, tem sua força justamente na Suíça rural. É outro tiro do pé. Eles fizeram uma lei, propuseram uma lei, que vai contra eles próprios, porque os maiores eleitores deles são os eleitores das zonas rurais, que precisam justamente dos imigrantes. E se acaba. É mais ou menos o que aconteceu com o Trump lá dos Estados Unidos, onde não há mais imigrantes para fazer colheita, essas coisas. Então, justamente, a Suíça rural é que precisa dos imigrantes, porque está longe dos centros urbanos, porque a população está envelhecendo. Existe desequilíbrio demográfico já na Suíça. Existe uma diminuição de natalidade também. E a maioria dos jovens não quer mais viver nas zonas rurais, quer ir para os centros urbanos. Ora, sem os imigrantes, a população suíça
já estaria em declínio, principalmente nas zonas rurais. E isso implicaria na falta de mão de obra na lavoura e no tratamento do gado leiteiro para fazer os queijos. O exílio dos jovens em busca de melhores empregos nas cidades implicaria no fechamento de escolas, falta mão de obra, falta professores, enquanto os idosos ficariam sem seus médicos, eles que precisam tanto, atraídos desses médicos por melhores condições e salários nos centros urbanos. Aqui a medicina, aqui não tem SUS, hein? Em síntese, uma Suíça egoísta, isolada e fechada será também um tiro no pé, como foi o Brexit para os ingleses. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, clique aí no like, no gostei, compartilhe com seus amigos e inimigos e deixe comentários. Esse tema é interessante. E se inscreva nesse canal. Não deixe este canal morrer. Este ano é um ano de eleições e esse canal pode ter uma função importante se você me der apoio. Aqui não se paga nada. Eu não te peço Pix e não peço dízimo, nada. Mesmo porque é uma iniciativa pessoal minha. E se eu estou trabalhando aqui de graça, é por opção minha. Não é você que tem que me pagar e me dar um salário. O que você pode me fazer é de assistir e de colocar seu gostei se você gostar. E de se inscrever no canal. E assim nós iremos em frente, juntos. É isso. Um grande abraço. Rui Martins, do Olhar Crítico do Rui Martins. Até lá, até o próximo vídeo.